Seja bem-vindo à TV MPC-PE, a TV do Ministério Público de Contas no YouTube. Esse é o TCE Decide, o programa em que nós do Ministério Público de Contas vamos explicar para vocês algumas decisões do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco em um linguajar acessível. No programa de hoje, nós vamos falar de uma interessante decisão tomada pelo plenário do Tribunal de Contas no dia 31 de janeiro desse ano de 2024. Nessa decisão se analisava um recurso ordinário contra uma decisão monocrática que tinha julgado ilegal uma portaria de aposentadoria especial de uma professora. Veja só, primeiro aqui alguns termos. Decisão monocrática porque ela é tomada por uma pessoa só, sozinha, uma. No Tribunal de Contas de Pernambuco, as decisões sobre aposentadorias são tomadas só por um julgador. Mas, quando alguém não concorda com a decisão e pode recorrer, recorre. Foi o que aconteceu aqui. Consideraram ilegal uma aposentadoria. E aí houve recurso alegando o quê? Veja, em primeiro lugar, a aposentadoria foi considerada ilegal porque era a aposentadoria de uma professora, certo? E vocês sabem que professor de ensino infantil, básico, fundamental, esses professores se aposentam com requisitos mais fáceis de serem atingidos. Tem algumas regras diferentes de acordo com o período, regras de transição, mas basicamente o ponto crucial é somente a necessidade de 25 anos apenas de contribuição, bem diferente dos demais profissionais, né? Só que o que é que acontece? O Supremo Tribunal Federal, certo? Ele tem uma decisão em repercussão geral, quando a repercussão geral vale para todos os casos semelhantes, falam que essa aposentadoria especial de professor, para ela só se conta tempo de efetivo exercício pelo professor na docência e nas atividades de direção de unidade escolar, então o diretor também pode contar, coordenação e assessoramento pedagógico. Tem que ter a ver com docência. Agora se diz, desde que em estabelecimento de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. E aí o que disseram? Olha, o TCE disse na decisão primeira que o tempo de Mobral, lembra do Mobral, Movimento Brasileiro de Alfabetização, certo? Ele não poderia ser considerado como efetivo exercício do magistério por não ter sido realizado na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Então o que disse? Olha, você que é professor que está querendo contar tempo de Mobral para aposentadoria especial, não vai poder contar, porque isso não é educação infantil, é para adolescente e adulto, não é também ensino fundamental ou médio. Mas o que acontece? Há decisões assim em vários tribunais do país, só que o Tribunal de Contas de Pernambuco, que também decidia assim, lembrou que o Mobral tinha alguns programas diferentes. Tinha esse programa chamado PAF, que era o mais famoso, que era o prioritário nas décadas de 70 e 80, que era de alfabetização funcional. A ideia era simplesmente alfabetizar esses adolescentes e adultos para que eles tivessem uma aplicação prática disso. Começar a ter técnicas de ler, de escrever e de contar para se tornar um cidadão com mais possibilidades, buscar melhores condições de vida. Só que muitos não lembram que existia também um programa chamado PEI, que destinava a se oferecer aos adultos e adolescentes já alfabetizados pelo Mobral, que já tinham passado pelo PAF, ou a clientela que não havia concluído a escolaridade na idade adequada, estava bastante atrasado, propiciar o quê? As primeiras 4 séries do ensino fundamental. Então vejam, tinha uma parte do Mobral que era ensino fundamental também. Não era ensino fundamental para criança, mas poderia ser para adolescente e adulto, só que na outra idade. E o que o Supremo havia dito é que tem que ser educação infantil ou, aqui tem ou. Pode não ser infantil também, pode ser ensino fundamental e médio. Então o Mobral também tinha parte de ensino médio. Então o TCE considerou que era injusto fazer essa discriminação. Se você tem efetivamente tempo como professor do Mobral, aquilo é também para ensino fundamental e pode ser contado. Então a conclusão que o tribunal chegou, julgando o recurso, foi que por se destinar exclusivamente à alfabetização de adolescentes e adultos, bem como ser objetivo nuclear da educação básica, a alfabetização plena, o tempo de serviço convertido em tempo de contribuição pelo artigo 4º da emenda número tal, o que é prestado ao Mobral, atende ao que dispõe o artigo 40, parágrafo 5º da Constituição, atende aquilo que o Supremo decidiu lendo esse parágrafo, que tem que ser ensino infantil, fundamental e médio. Certo? E aí a decisão final foi que conheça o recurso ordinário, ou seja, quando o tribunal desconhece é porque vai analisar os recursos que estão, os argumentos que estão sendo apresentados pela pessoa que está recorrendo,
E diz, no mérito, agora vamos ver quem tem razão, diz, voto pelo seu provimento, disse o relator. Provimento é para dizer, você recorrente tem razão. E julgou legal a portaria. Olha que interessante, a portaria que tinha sido julgada ilegal numa decisão de uma pessoa, quando foi para o plenário, que essa matéria foi considerada relevante, muito importante, foi levada lá para discutir o tema. E no julgamento do qual eu tive a honra de participar, o tribunal chegou a uma conclusão, desta vez por unanimidade, dizendo, olha, temos que mudar a nossa jurisprudência, não podemos mais discriminar os professores que têm tempo de Mobral. Então pode ser considerado não apenas para aposentadoria, porque já era, mas também para aposentadoria especial de professor com aqueles critérios facilitados. Continua nos acompanhando aqui nas redes sociais, porque a gente vai estar sempre trazendo as atualizações para que você conheça o funcionamento do TCE, conheça o funcionamento do Ministério Público de Contas. Até a próxima. Tchau, tchau.